Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Escola Eco Prime. Meu nome é Andressa Oliveira, sou esposa, mãe, educadora e diretora da Eco Prime nesses últimos 10 anos. Tive a oportunidade de fundar a Eco Prime, de viver aí esses últimos 10 anos na direção da escola. E as nossas lives, que já estão sendo feitas há mais de um ano, nem parece, passa tão rápido, a gente faz com o objetivo de trazer uma cosmovisão cristã para a criação de filhos e ajudar pais com estratégias práticas na formação e na criação dos seus filhos. Olá, gente, boa noite. Felipe, Mariana, Rendrica já está por aqui, Eliude, Amanda. Boa noite, gente. Kessia, que entrou aí primeiro. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Tassi. A gente vai estar conversando hoje sobre as mentiras que são contadas sobre criação de filhos, que muitas vezes invadem os nossos lares, invadem as nossas mentes e muitas vezes guiam a nossa prática na nossa rotina diária. E a gente vai estar conversando sobre esse assunto com Rendrica Vasconcelos. Porque esse é um assunto muito legal, tem muita coisa para a gente conversar e eu quero aproveitar cada minuto dessa live. Olá, Tassi. Jaqueline, vamos aguardar a Tassiana entrar. Gente, manda aí, clica nesse aviãozinho e manda convite para mais pessoas, para que a gente possa ter aí várias pessoas escutando esse conteúdo e sendo abençoado por ele. Olá, Rendrica, boa noite. Que prazer tê-la conosco. Boa noite, tudo bem, querida? Tudo bom, graças a Deus. É uma honra estar aqui Que contigo. coisa boa. E estava falando aqui, né, um pouquinho sobre o tema. As lives da EcoPrime começaram há mais de um ano e meio e a gente, né, vem com essas lives. A gente trata sobre questões pedagógicas, né? Porque quando você vê escola, então a gente, né, pensa logo mais nessa parte pedagógica, mas a gente entende que a nossa missão quanto escola, ela está ligada diretamente à missão das famílias, né? Porque a escola, no final das contas, é um apoio para que as famílias exerçam o seu papel de instruir os seus filhos e conduzir os seus filhos a Deus, né? Então, apesar de muitas escolas não terem essa visão, a gente entendeu alguns anos atrás, por misericórdia e graça do Senhor, e aí estamos tentando caminhar dessa forma, sendo apoio na vida dessas famílias em relação à educação. Então, temos falado muito sobre criação de filhos, sobre cosmovisão cristã, né, sobre como estratégias práticas de como devemos instruir os nossos filhos no dia a dia, nos caminhos do Senhor. E hoje a ideia é a gente conversar sobre essas mentiras, né, que invadem universidades, invadem a nossa sociedade, né, que estão nas mídias, que a gente vê nos filmes e que muitas vezes acabam entrando até nos nossos lares, né, por conta de... porque a gente às vezes se distrai, se envolve com outras coisas e acaba que quando a gente vê, a gente está imerso e agindo de acordo com as mentiras. E a gente vai conversar sobre esse tema hoje com Rendrica. Rendrica é esposa de Ronaldo, é mãe de 3, Chloe, Samantha e João, não é isso? Dona de casa em tempo integral, exatamente. Escritora nas horas vagas. E tem sido bem, quando sobrar, né? Lives e tem sido sempre postado conteúdos bastante relevantes, né, dentro dessa perspectiva também de uma cosmovisão cristã. Então, Rendrica, vamos lá? Então, Rendrica, vamos lá. embora. Então, vamos lá conta aí enfrentar. pra gente, né, quais são as mentiras que você tem, as principais mentiras, né? A gente não vai conseguir falar de todas, mas as principais mentiras que você tem visto que tem atacado a criação de filhos, né? Como a gente cria os nossos filhos em relação aos princípios bíblicos que nos norteiam, ou que devem nos nortear em relação a isso. Bom, eu vou ter um acompanhante agora, porque
porque hoje eu estou a sós com eles e ela já deveria estar dormindo, mas ela decidiu que ela ia ficar um pouco acordada. Falou, oi, pronto. Então, a gente vai começar com uma mentira que eu acho que todo mundo sabe que é mentira, mas que a gente, como você falou, né, a gente acaba engolindo e colocando na prática mesmo que se nós como cristãs sabemos, a gente confessa na igreja, a gente sabe que a verdade não é essa, mas na prática realmente a gente adota e a gente sofre muito com isso, o nosso emocional. E a primeira mentira que eu queria comentar é que se eu for uma boa mãe, eu terei um bom filho. Se eu for uma boa mãe, eu terei um bom filho. Lógico, né? Isso é uma coisa... pois é, uma coisa extremamente lógica, né? Se eu inserir, né, a minha bondade dentro do filho, né? O filho naturalmente vai ser. E qual é o problema disso, né, Andressa? A gente pega essa ideia do conceito de que as crianças nascem inocentes e que elas se tornam produto daquilo, do ambiente, né? Daquilo que lhe é oferecido. Então, se a criança, por exemplo, tiver uma educação ruim, ou se tiver muita violência, enfim, trauma, então tudo que vem futuramente é decorrente de tudo isso e é exclusivamente isso, é culpa dos outros, é culpa da sociedade e a criança, a pessoa em si não tem culpa. E quando a gente vê isso, por exemplo, com casos de champinha e tudo mais, né, que a gente conhece histórias da violência que alguns criminosos cometem, a gente sabe, né, tem alguma coisa errada aí, mas a gente adota isso no nosso dia a dia, porque a gente coloca uma idolatria tamanha nas práticas que nós fazemos no dia a dia. Por exemplo, eu falo da minha experiência, eu coloquei uma esperança muito grande na minha capacidade de amamentar meus filhos no começo da infância deles. Por quê? Porque eu acreditava que a amamentação, ele era um sinal de uma boa mãe, ele iria criar aqueles laços profundos que de outra forma não teria, e que meus filhos, sem isso, eles se tornariam um pouquinho menos do que filhos que teriam essa oportunidade, né, de ter amamentação. Nós temos essa idolatria em muitas coisas, como, por exemplo, partos naturais, a amamentação, a exclusão total de tela. Então, são várias coisas que nós vamos oferecendo aos nossos filhos e que nós acreditamos que isso vai, de uma forma, torná-las pessoas boas. E essas coisas não são necessariamente ruins, claro, em si, né? Eles têm benefícios físicos, eles têm benefícios intelectuais, mas o fato é que nós não somos boas mães. E nós somos mães más. E, consequentemente, nós não vamos produzir filhos bons. Nós podemos até criar filhos, assim, moralmente, socialmente aceitáveis, fisicamente saudáveis, mas eles vão ser filhos segundo a nossa própria natureza, que é mal. Eles serão maus. Então, é uma realidade que é um baque muito grande, né? A gente se esforça, se esforça, se esforça, e quando olha, no final das contas, como assim, né? Eu ofereci tanta coisa e a gente acaba colocando esse peso em cima dos filhos futuramente, né? Como assim? Eu dei tanto para você, você deveria ser um pouquinho mais agradecido, né? Você deveria ter se tornar uma pessoa melhor. Ou a gente pode botar a culpa em nós mesmos, né? Não, eu fiz uma coisa errada. E o sentimento de culpa mata, né? Enfim, todo esse ciclo vicioso. Assim, vai corroendo. Muito legal isso que você falou, né? A gente reconhecer, né, que nós somos pecadores, né? Que eles são pecadores e a gente está dentro desse processo junto, né? Construindo. E que se depender da nossa própria capacidade, coitada da gente, né? Sim, glórias a Deus, né? Glórias a Deus, porque apesar de tudo que a gente faz errado, Ele usa os nossos pedidos de perdão aos nossos filhos, quando a gente reconhece que a gente errou. Eu vou falar, agora há pouco eu tive que pedir perdão à minha filha, porque eu estava tentando me arrumar aqui para fazer a live, e ela não queria ir dormir. E ela queria ficar acordada, a outra filha queria ficar acordada reclamando as coisas. E fui lá e eu perdi a paciência. Eu não acredito. Eu tô fazendo exatamente o que eu não deveria estar fazendo nessa hora. Então, eu tive que ir lá, eu tive que pedir perdão.
E esses são os momentos em que os nossos filhos, eles veem a graça de Deus na nossa vida. E isso realmente é algo que não é a nossa bondade, mas é a nossa dependência da bondade de Deus, que pode então ser usada por Deus para transformar os nossos filhos. Então, mentira descartada. Você não é uma mãe boa, nós não somos mães boas, nós somos péssimas mães. Nós fazemos as coisas pelos motivos errados, por motivos egoístas. A gente escolhe coisas sem saber o futuro direito e sem muita sabedoria. E até mesmo as nossas melhores escolhas, os nossos melhores esforços, Deus precisa intervir de uma forma para que a gente não estrague mais os nossos filhos do que a gente poderia fazer. Então, essa é a primeira mentira que a gente vai descartar aí pela graça de Deus. Desafio aos Pais, de Paul Tripp, né? E ele fala, tu leu, e eu tô lendo Muito assim, bom. bem paulatinamente, mas é muito interessante porque ele fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre nossa incapacidade, sobre a nossa dependência em Deus. E uma coisa que ele fala muito interessante é que a gente às vezes age como se a gente tivesse o poder de mudar o coração dos nossos filhos, né? Mas o poder de mudar o coração dos nossos filhos é de Deus, né? Então, por mais que eu tente fazer o que é certo, eu vou errar muito ao longo do caminho, né? E vou precisar, como você disse aí, pedir perdão. Isso é uma coisa muito legal, porque muitas vezes a gente, enquanto pai, a gente quer se colocar no altar de autoridade e de... Como é que eu digo? Tipo assim, eu não erro, né? Tipo, você tem que me obedecer porque eu sou melhor do que você. Eu sei do que eu tô falando. Né? E a gente se coloca muito assim. Isso que você falou é extremamente importante, de a gente se colocar nessa posição também, de que a gente está aprendendo, que a gente também é pecador, que a gente precisa pedir perdão a eles, né? Muitas vezes, por aquilo que a gente faz. Tá aí na luta. Eu tô aqui, eu só tô distraindo minha filha aqui. Só tô botando minha filha aqui no desenho, uma coisa que eu normalmente não faço essa hora, mas como para colocar ela para dormir essa agora vai ser difícil, eu vou deixar ela aqui entretida, aí depois eu desligo a TV. Pronto, abri uma exceção aqui. Pronto, mas é isso. Então, primeira Pronto, mentira descartada. Seguir, então. Eu não sou uma boa mãe. E eu também, meu filho também não é um bom, né? Não, um bom filho. Consequentemente, porque ele vem da nossa carne, né? Então nós somos pecadores porque nossos pais são pecadores, porque os pais deles são pecadores. Isso tá na nossa natureza. Então é uma coisa que a gente vai ter que encarar. E a segunda mentira, na verdade, está muito, muito atrelada a essa, que na verdade não é uma mentira necessariamente do mundo, né? Mas é uma mentira que a gente vai cultivando com base nisso na própria igreja, que é que se eu for cristã, ou até mesmo se eu for pastor ou esposo de pastor, meu filho será cristão. Então, só pelo fato de ser, né, o fato de mandar o filho para a igreja, o fato de colocar nossos filhos em escolas cristãs, muitas vezes a gente cai no erro de achar que é o suficiente, de certa forma. Não, tudo bem, eu não faço o que deveria durante a semana, só que eles estão ganhando a dose mínima necessária, né, para ver o evangelho, ouvir o evangelho. Ou até mesmo a gente sente no direito, né? Tipo assim, eu sou cristã, então Deus tem a obrigação de salvar os meus filhos também, né? Porque eu estou fazendo um favor a Ele. Porque eu estou fazendo um favor a Ele. Então, nós temos esses dois pensamentos, né? De que é o suficiente mandar, né? Já é o suficiente mandar para a igreja, para a escola cristã, que basta. Temos o pensamento também de achar que Deus nos deve alguma coisa. E temos até mesmo um pensamento que está muito vinculado com a mentira anterior, que é se a gente ensinar os nossos filhos o evangelho, se a gente realmente fizer tudo assim, se a gente fizer tudo de acordo com a palavra de Deus. Mesmo assim, Deus pode vir e dizer não. Seus filhos não são seus. Você foi fiel, até mesmo se a gente for fiel, o pecador é fiel, né? Mas Deus tem o poder de dizer não pra gente. Então, não está no nosso poder, como a gente comentou, né, na mentira anterior, não está no nosso poder a capacidade de transformar os nossos filhos. Nós temos o dever de evangelizá-los. E é uma coisa que muitas vezes é uma outra mentira, Andressa, que a gente se engana,
Porque a gente acha que a gente tem que tratar nossos filhos já como salvos. E eu acredito que, muito pelo contrário, a gente tem que tratar nossos filhos como se não fossem. A gente tem que tratar como eles se não fossem, até que eles provem o contrário. Eles estão na família da aliança, eles estão recebendo as bênçãos de Deus. E isso pode ser para o benefício deles ou para a condenação deles. Porque quanto mais eles ouvirem da palavra de Deus, e se eles recusarem isso futuramente, isso será imputado sobre eles como muita culpa, muita culpa. Então, nós temos a obrigação de evangelizá-los. De dia após dia falar, ó, você errou, se você não aceitar Jesus como seu Salvador, é isso que vai acontecer, mas Jesus morreu na cruz para pagar pelos seus pecados. E isso, inclusive, é a próxima mentira que eu queria comentar, a não sei que você queira interromper para falar alguma coisa, mas eu queria falar sobre a mentira de que nós não podemos falar sobre pecado, sobre culpa, sobre inferno, sobre ira, porque a gente tem medo de produzir um baixo autoestima, de produzir medo dos nossos filhos, né? É para assustar a criança. Esse é um assunto muito bom. Deixa eu voltar só para o passado para poder fazer algumas observações. Vamos voltar rapidinho no outro, porque tem aqui muita coisa para falar também. Então, isso que você falou em relação a gente entender primeiro que os nossos filhos, né, eles são pecadores, eles precisam da graça de Deus e eles precisam do evangelho para que eles possam ser perdoados, redimidos, né? Então, eu entendo também como você que o evangelho ele precisa estar presente todos os dias. Tu estava falando sobre essa questão, assim, né, de tipo, a gente faz, mas a gente não tem o controle sobre isso. Eu estava me lembrando de Esaú e Jacó, né? Tipo, estava até refletindo sobre isso esses dias. Tipo, meu Deus, Abraão ele foi escolhido, Isaac era filho dele, Jacó e Esaú eram netos, e Deus escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú e seguiu-se apenas como povo de Deus na linhagem de Jacó, né? Então, só a partir das 12 tribos é que eles se tornam totalmente povo de Deus. Mas até ali, né, Esaú foi colocado de fora. E eu fiquei pensando, refletindo sobre isso, e é isso. Deus, ele escolhe. Agora, claro que a gente também não pode usar isso como desculpa para sermos medíocres ou para não nos esforçarmos, né, em dar o nosso melhor, né, em ser a melhor mãe que eu possa ser. Eu não sei onde foi que eu vi alguém dizendo assim, tipo, a salvação do seu filho não depende de você, mas você deve viver como se dependesse. Você deve agir como se dependesse. Né? Então, trazer essas duas perspectivas. Não depende de você, mas você tem que agir como se dependesse. Então, se esforce, se prepare, leia livros, leia a Bíblia, estude, porque como é que você vai ensinar seu filho, né? Se você mesmo não conhecer esse Deus, se você mesmo não tiver uma vida transformada pelo Evangelho. Né? Então, as duas balancinhas, né? É a mesma abordagem. Pois é a mesma abordagem que a gente deve ter com a própria oração, né? Porque a gente fica pensando, por que eu vou orar se Deus já sabe que eu preciso, né? Se Deus já vai fazer as coisas do jeito dele mesmo. E a gente tem que orar como se, sabendo que a nossa oração, Deus usa a nossa oração como meio para agir nesse mundo. Nossa oração, ela é poderosa justamente por isso, porque Deus usa a nossa oração para poder fazer aquilo que ele quer. Então, da mesma forma, a gente vai evangelizar, a gente vai semear, porque sabendo a gente ou não o que Deus vai fazer com isso, ele pode usar e ele pode fazer muito mais do que a gente imagina. Pode ser que não sejam nem nossos filhos, pode ser que os amigos dos nossos filhos sejam influenciados. Não? A gente não sabe o alcance da evangelização que em nosso lar que esse alcance pode ser. Então, a mesma abordagem com oração, então, a gente precisa orar muito pelos nossos filhos, né? Que pode ser que Deus use a nossa oração mesmo pelos nossos filhos para transformar nossos corações. Muito bom. Então, vai lá. Diz a terceira que tu já disse, mas repete aí para o pessoal lembrar e a gente seguir. Opa! Vamos lá, então. A terceira mentira, então. Que a gente não pode falar de pecado, de culpa, de inferno, de ira, essas coisas negativas, né? A ira de Deus e tal, porque isso pode produzir um baixo autoestima e medo. E eu entendo de certa forma, porque antigamente, acho que
eu não me lembro o nome do pregador, mas havia pregadores que realmente enfatizavam isso tanto e ameaçavam todo mundo, né, para o inferno e tudo mais, e deixavam de enfatizar o outro lado da moeda também, da graça e do perdão. Então a gente tem a tendência a não querer pisar aí, porque a gente não quer assustar os nossos filhos, a gente não quer, a gente não sabe nem lidar com a culpa deles, né? O mundo não sabe como lidar com a culpa. Então o mundo mesmo não vai falar, né? Não fala sobre essas coisas negativas, não fale não para os seus filhos, né? Fale de uma forma mais positiva. Não fale você não pode fazer isso, ou você não pode fazer aquilo, ou você pecou, ou isso é culpa, você tem que se arrepender. Fale de uma forma mais positiva, dê escolhas para os seus filhos, para que ele não precise correr o risco de desobedecer, né? Necessariamente. Então, desvie a atenção, sim. Desvie a atenção. Isso é um recurso interessante, né? Quando você não consegue lidar com aquilo, você tem que escolher suas batalhas. Mas quando Constante, isso vira um né? recurso normal em nossas vidas, constante, isso mostra que a gente tem um certo medo de tocar no assunto sobre pecado. Isso pode revelar o nosso próprio coração. Pode ser que nós mesmos não sabemos lidar com o nosso próprio pecado, lidar com a nossa culpa. Pode ser que nós não gostamos de pensar sobre Deus de uma forma que a Bíblia apresenta, um Deus que tem ira contra o pecado e o pecador. E a Bíblia, ela é muito clara que essas coisas, o ensino dessas coisas, elas são importantes porque é a lei, é tudo isso que a gente falou, que ela vai revelar o pecado. E se essas coisas não forem reveladas nos nossos filhos, como é que eles vão se arrepender disso, né? Se a gente ficar evitando que eles demonstrem o pecado, se a gente ficar evitando que o pecado seja confrontado, como é que eles vão chegar aos pés da cruz sabendo o tamanho pecador que eles são? E é engraçado, esses dias, um tempo atrás, eu vi uma mãe no Instagram, influencer com muitos seguidores, e ela estava falando como ela fazia para evitar a birra do filho dela, de 2 anos, não me lembro, 1 ano e pouco, ao escovar os dentes, porque o filho queria segurar a escova de dente, não queria que a mãe colocasse na boca, ele queria segurar, e ele mesmo queria fazer as coisas sozinho, só que ele fazia tudo errado. Então a solução dela, ao invés de confrontá-lo, né, e conversar com ele, era comprar umas 3, 4 escovas de dente, para toda hora que ele pegasse, ela usasse outra, ele pegava aquele e ela oferecia outra, né? Ela fazia isso para não ter que lidar com a birra dele. Aí você fala, né? Não é todo mundo que consegue comprar 4 escovas de dente para evitar Com certeza. a birra do filho. E aí eu penso, ao mesmo tempo, eu conheço que ela é cristã. E teve um momento no qual a filha dela... Alô? Eu tô conectada? Tá conectada. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Conectada? Oi, Caí. Eu tô aqui ainda? Eu tô te ouvindo. Bem. Você tá me ouvindo? Pronto. Eu conheço uma mãe e a filha dela havia... Pronto. A filha dela havia cometido... Tinha batido no filho, uma coisa assim. Ela precisava discipliná-lo. E ela então levou a filha lá para o quarto para conversar com ela. E ela sentou lá e perguntou: querida, você sabe por que a gente está aqui? Sobre o que a gente vai conversar, né? Por que você vai ser disciplinada? E ela falou: mamãe, eu sei, fiz errado. Eu não ouvi a senhora e eu pequei. Aí ela começou a chorar, a menininha. Começou a chorar de 4 anos. De 4, 5 anos, ela começou a chorar. E a mãe perguntou, né, minha filha, por que você tá chorando? E ela falou, a mãe esperava que ela falasse, né, que ela tava com medo do castigo, né, do que ia ser. Mas a menina falando assim, eu tô com medo de ir pro inferno. Aí a mãe se compadeceu e abraçou a filha. Olha só, foi uma oportunidade incrível para ela compartilhar da palavra de Deus com ela. Então, como é que essa menina poderia ter chegado a esse momento em que o coração seu estaria vulnerável o suficiente para aceitar o evangelho nesse momento, para ouvir o evangelho, se antes ela não tivesse ouvido da gravidade do pecado, da existência do inferno, da ira de Deus? Então nós não podemos ter medo de falar dessas coisas para os nossos filhos. Não podemos ter medo. Se não me engano, é o
Paul Tripp, eu não sei se ele escreveu isso no livro, mas eu vi numa pregação, numa palestra dele, falando sobre como nós devemos ser os primeiros socorristas dos nossos filhos. Então, quando eles pecam, eles estão correndo grande risco de estar sujeitos à condenação de Deus. Porque quando eles nos desobedecem, quando se rebelam contra nós, eles não estão se rebelando contra nós. Eles estão rebelando contra o Deus, Criador dos céus e da terra, que está atrás de nós, que nos colocou como autoridade sobre a vida deles. Então imagina uma criança de 2 anos de idade desafiando um Deus todo soberano. O perigo que essa criança está correndo. Então nós, como mães e pais, nós somos chamados a corrermos ao socorro deles. Largar tudo, porque é vida ou morte. Nós precisamos ser os primeiros a estar lá, para aproveitar o momento e corrigir as crianças. Porque eles estão correndo risco de morte. Eles estão correndo um risco gravíssimo. Então, nós somos chamados a ser primeiros socorristas e a gente não pode fazer isso se a gente não reconhecer que é um perigo. Se a gente não explicar para a criança que é um perigo. Se a gente não, mostrar que há uma lei, que existe um não que deve ser... eles precisam atentar a esse não. E que isso é tudo uma coisa boa para eles. Que é para a segurança deles, para mantê-los seguros. Então, essa mentira, então, ele pode até produzir baixo autoestima. Eu não sei se você já ouviu falar do livro não Autoestima, do Jay Adams. Ou até mesmo aquele o Ego Transformado, do Tim Keller. Onde... Esse já, Tim Keller, já ouviu falar desse? É muito bom, é muito bom. E ele fala que baixa autoestima e alta autoestima é tudo a mesma coisa. É como o nosso ego, né, que tá... o nosso ego, o nosso orgulho. E o alta autoestima é quando o nosso ego está inflado. E o baixo autoestima é quando ele está meio murchadinho. Mas os dois são orgulho. O baixo autoestima é quando a gente está chateado porque a gente não é aquilo que a gente acha que merece ser. Ou a gente não está se honrando como a gente, né? Eu mereço ser melhor do que isso. Não é possível. Eu estou chateado, estou frustrado comigo mesmo, estou envergonhado. Não é possível que eu estou fazendo isso. É um baixo autoestima. E, na verdade, falar de culpa, pecado, inferno, ira e tudo mais, realmente pode provocar isso. E é bom que provoque, e é bom que te jogue isso pela janela. Jogue isso pela janela e que produzam humildade. Isso. Humildade verdadeira. Então, é outra mentira. Algumas que a gente pessoas estavam aqui descartar. falando em relação a que idade, né? A gente sempre fica assim, será que ela é muito pequenininha para ouvir que está pecando? Né? A partir de que idade as pessoas podem se referir aos filhos como pecado? Na tua opinião, o que é que tu acha? Assim que nascer. Entendeu? Pode falar. Assim que nascer. Pior que é isso. A gente tem muito medo, obedecer. Né? E se fala muito isso, assim, de que a gente não deve, né, usar algumas palavras porque traumatiza a criança, porque a criança vai ficar assim, assado. E a gente tem medo, mas assim, a palavra de Deus, ela está ali escrita e ela fala de pecado de forma muito aberta, né? E a gente é chamado a ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, desde que eles são pequenos, em toda oportunidade. E tu falou inicialmente, tipo, sobre a questão do não, né? A lei de Deus, tipo, não adulterarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Então, né, todas elas começam com não. Né? O não vai trazer nada negativo para os nossos filhos. Ao contrário, exatamente. A lei, que é algo que se discutia lá no Novo Testamento, a lei é algo bom, né? A lei é boa, como você disse, ela mostra para os nossos filhos e para nós mesmos, primeiro o caminho, dá o norte, e depois mostra como nós somos dependentes de Cristo para que possamos ser justos, íntegros e bons, né? Então, essa questão do não, essa questão do medo do pecado, é muito mais uma coisa que foi incutida, né? Como tu falou, é mentira, foi incutida na nossa cabeça, né? Pelas pessoas, pelo julgamento, pelo entendimento das pessoas. Até como tu disse, pela própria dificuldade de a pessoa lidar com o seu próprio pecado. Hoje em dia você vê algumas coisas assim, né? E as pessoas, se você diz assim, alguma coisa de pecador, uma situaçãozinha, eu não queria especificar muito detalhadamente, mas alguém diz assim, pecador você, fale por você.
Tá bom. Fala por mim, é porque é quase uma afronta, é quase um xingamento, né, para algumas pessoas que se acham que, né, que acham que não erram e tem medo de carregar, né, não querem carregar a culpa, né? Tipo assim, fogem disso, né? Porque não conhecem, né, a redenção e o perdão que há em Cristo, né? E é uma coisa interessante porque nós tentamos diminuir a importância do medo. E a gente tem que entender a diferença entre um medo bom e um medo ruim. A Bíblia fala muito do temor aos homens, a Bíblia fala muito desse temor que pode levar à nossa desgraça, mas ela fala muito também do temor a Deus. E a gente precisa aprender a ter medo. A palavra em grego, temor é phobos. É phobos, é ter medo, é fobia mesmo de Deus. A gente precisa entender que Ele é grande, Ele é capaz de, se Ele quiser, num instante, mesmo se nós somos filhos de Deus, pense em Ananias e Safira, né? Eles mentiram e no instante eles estavam mortos. Então, Deus não tem obrigação nenhuma de nos manter vivos, né? Nós podemos ser filhos dele, mas se for da vontade dele e nos levar naquele momento para servir de exemplo para os outros ao nosso redor, ele pode fazer isso. A gente precisa ter muito temor a Deus nesse sentido de que ele é capaz de fazer coisas terríveis, mas ele também é capaz de nos livrar. Ele é capaz de nos derramar graças na nossa vida. E a gente fica com medo de influenciar nossos filhos com medo, né? E, na verdade, os nossos filhos, eles precisam ter medo da gente, de certa forma, né? Sim. Eles precisam ter medo aos pais. E acho que tá faltando muito medo aos pais, né, hoje em dia. A gente vê por aí, criança que desafia, que bate nos pais, não tem medo nenhum. Então, nós precisamos, com amor, não pro mal dos nossos filhos, mas mostrar que realmente há um perigo. E como você falou que essas leis do não, elas são para o nosso bem. Elas são para o nosso bem. E é até mais didático, de certa forma, né? O não é mais didático. O não é mais simples. É o lado positivo do não, que é mais complexo, né? Então, o amar ao seu próximo como a si mesmo é muito mais variado, é muito mais complexo. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Do lado negativo, não cobiçarás, não adulterarás, não roubarás, não matarás. Então, o lado negativo, o lado não, é muito mais simplificado para os pequenos entenderem, né? É muito mais difícil a gente falar para os nossos filhos, você tem que amar o seu irmão. Tá bom, mãe, como é que eu vou fazer isso? Pronto. Começando, né? Você não vai bater nele. Não bata no seu irmão. Por favor, faça o favor. Então, realmente, esse aspecto do temor a gente precisa retomar em nossas vidas. Nós precisamos ter mais medo de Deus e nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter medo de Deus. E Andressa, eu vou digredir um pouquinho aqui, porque eu me lembrei de um testemunho de uma amiga minha, porque ela tinha muitas dificuldades com vícios ela entrava na internet e via muitas coisas inadequadas, né? Eu vou cuidar da linguagem para não sei quem poderia estar assistindo, mas tinha certos vícios virtuais que ela tinha muita dificuldade de se livrar. E conforme o tempo foi passando e ela foi se aproximando a Deus, ela não conseguia se livrar de jeito nenhum. Ela fazia de tudo, mas sempre caía novamente no pecado e sempre tentava se livrar e fazer de tudo, né? Até tentar arrancar a mão. Ela tentou falando de uma forma figurada, tentou fazer. Mas figurativamente. E o que ela falou um tempão depois, quando eu entrei em contato com ela novamente, foi que ela falou que teve uma vez que ela foi tentada e ela começou, mas ela sentiu, ela percebeu que ela estava com tanto medo de Deus naquele momento, que Deus estava presente lá e não tinha como ela escapar. Ela estava lá e ela estava tão ciente de que Deus estava observando e que ele poderia, naquele instante, confrontá-la e discipliná-la por amor a ela, né? Por amor a ela, que ela não conseguiu continuar. Ela teve que parar num instante. Então, o temor a Deus é uma coisa tão incrível na nossa vida que aquilo que os hábitos não fazem, o temor vai fazer, né? Os bons hábitos não fazem, o temor vai fazer. Ele vai
Não, ela tá lembrando de Pode falar. Deuteronômio, né? Porque da mesma forma que você tem, por exemplo, lá em Deuteronômio 6, Deus dizendo para os pais que eles devem ensinar os filhos, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, mais adiante, acho que é uns 2 capítulos, ou no capítulo seguinte, ele tem trazendo todas as consequências para aqueles que não obedecerem a Deus, né? E Deus, ele lida dessa forma. E a gente precisa olhar para a paternidade de Deus, para aprender a ser mãe, a ser pai. Então, Deus, ele é muito claro quando ele diz que se você fizer isso, você vai ser abençoado, você vai colher frutos de bênção. E ele diz também que se você desobedecer, você vai colher. E às vezes a lista é muito maior, né? De maldições e tal. Sim. Então, assim, é para que a gente possa temer mesmo, Pois é. né, a Deus. E esse é a estratégia que ele usa, e ele é perfeito. Então, vamos olhar para ele, né, e vamos copiar. E vamos seguir aí o Exato. exemplo, né, trazendo essas consequências para os nossos filhos, sem medo, né, de traumatizar e sem medo de trazer temor, mas falando de forma clara, aberta, né, e trazendo a verdade para eles. Sem ameaça. Sem mas falando a ameaça, verdade, né? E é muitas vezes, Sem Henrique, ameaça. como você fala. Porque se você fala na hora da fúria, que você tá irada, sem paciência nenhuma, e aí você, né, eita, eu quis falar vocifera, sei lá, nem sei se é difícil. Mas bem, vocês entenderam, né? Fala aquele poderão, assim, e fala, né? É uma coisa. Outra coisa é a gente sentar, olhar no olho e falar com amor, dizer, filha, eu tô muito preocupada, você tem caído o tempo todo, né? E a Bíblia diz isso, e a gente precisa ser fiel, porque senão, né? Então, tem outra perspectiva, né? Causa... Sim, sim. A nossa ira não pode competir com a ira de perfeito. Deus nesse momento. Eles não podem ficar confusos, né? Quem é que tá mais irado aqui? É Deus ou é a minha mãe, né? A gente... Então, nós precisamos deixar a nossa ira de lado e ir mansamente para que ele veja não a nossa ira, mas a ira e o perdão de Deus nesse momento. Então, é realmente muito importante. Perfeito. Vamos embora. Vamos seguir. Vamos seguir? Estamos na Então, quarta. vamos lá. Eu tenho 7. Eita. Eu tenho até um oitavo aqui. Estamos na quarta. Eu tenho um oitavo aqui. Eu não queria entrar nesse oitavo porque é muito polêmico. Então, mas eu acho que a gente nem vai conseguir, porque acho que são uns 20 minutos a mais. Então, vamos embora. Sério? Vai. A gente tá no quarto. Eita. Ó, então, vamos lá. Então, a próxima mentira. Eu preciso fazer de tudo para o meu filho não sofrer. E por que isso é uma mentira? Já de cara, é que se o seu filho for cristão, ele vai sofrer. A gente está criando filhos para sofrerem nesse mundo. Se eles forem seguidores de Cristo, eles vão ter que carregar a cruz como Cristo carregou, a sua própria cruz. Eles vão ter que sofrer, eles vão ser perseguidos por este mundo. Esse mundo não é um mundo que ama a Jesus e, consequentemente, não é um mundo que vai ser esse mundo que vai abraçar seu filho, que vai ser, né? E qual é o problema que muitas vezes a gente faz? É que a gente quer que eles tenham um bom emprego, uma boa educação, que eles se encaixem bem na sociedade, que eles tenham bons amigos, né? Que eles se deem bem com todo mundo. A gente faz de tudo para evitar que eles sofram de alguma forma. Então, se tem alguma coisa acontecendo, a gente move céus e terra para evitar que eles sentem essa dor. Isso é uma coisa natural da nossa parte como mães. Vem cá, meu amor. Quer vir para cá? Oi. Vem cá. Oi. Essa é uma coisa natural de nós como mães, porque a gente sente na nossa pele, né? A gente sente na nossa pele a dor deles. Né, meu amor? Mamãe sente na pele quando você tem um dodói. Fala tchau. Tchau. Vai lá assistir, meu amor. Mamãe já vai. E o que acontece muitas vezes é que a gente acaba tentando não fazer eles sofrerem para a gente não sofrer também. Então, a gente não ensina eles a lidar com esse sofrimento, a lidar com as emoções, a lidar com o luto, a lidar com a perda de amigos, a lidar com a perseguição na escola, a lidar com a perseguição na universidade. A gente não ensina eles a lidar com a confrontação do mundo contra a nossa fé. Ou até mesmo qualquer outro tipo de tristeza que a gente acha que eles não precisem passar. E é uma coisa muito, muito desse mundo, onde os sentimentos eles são supervalorizados a ponto de que o que eu sinto sou o que sou.
Então, se eles estão sofrendo, isso, pelo menos no mundo, isso reflete uma coisa profunda na identidade das pessoas, né? O sofrimento, ele abala a identidade das pessoas e arranca qualquer chão que a pessoa tinha sob seus pés. E os nossos filhos, eles precisam compreender que o sofrimento não é o fim da identidade deles. Na verdade, o sofrimento e todas as emoções que envolvem o sofrimento são uma forma de nos levar para mais próximo de Deus. E nos levar também, consequentemente, né? Porque nós sofremos com eles e nós podemos, então, pegá-los pela mão e vamos lá, ó, filho, filha, você está passando por esse momento, você está triste, então vamos conversar com Deus a respeito. Né? Você perdeu essa amizade, você está passando por um processo de luto que a mamãe entende. Então vamos conversar com Deus, porque o luto é uma coisa verdadeira e ela aponta para o fato de que Deus dá coisas boas para a gente e que o pecado nesse mundo fez com que essas coisas simplesmente tenham um fim. As coisas ruins acontecem, a morte existe e isso é uma coisa muito preciosa quando nós aproveitamos a oportunidade desse sofrimento para guiar os nossos filhos aos pés de Cristo. E quando a gente descarta isso, né, a gente tenta, não, você está sofrendo, não vamos conversar sobre isso, vamos comer um sorvete, vamos, né, vamos mascarar isso, vamos distrair, né? Que não é uma coisa necessariamente ruim, né? Mas é uma perda tão preciosa de uma oportunidade que a gente torna o nosso momento... Você ouviu sorvete? Ela ouviu a palavra sorvete aqui. Os olhos brilharam. Oh, minha linda, sorvete. Oh, brilharam. Pronto, já viram que eu não faço nada certo com minha filha, né? Ela come sorvete, assiste TV. Pô. Com certeza não vai ser isso que vai salvar a minha filha. Depois, tá bom, meu amor? Pronto, depois, daqui a pouco. Então é isso. Os nossos filhos têm que aprender a sofrer. E assim, normalmente o sofrimento, né? Deus ele é perfeito em todas as coisas. E a gente vive esses sofrimentos normalmente em doses homeopáticas e crescentes. Né? Quando a gente é pequeno, a gente se frustra por coisas menores, às vezes porque eu não ganhei um presente que eu queria. Né? E aí, quando eles vão ficando maiores, eles se frustram porque o amor não é correspondido. Né, daquela pessoa, ou então porque aquele amigo, ela gostava daquele amigo não era o melhor amigo dela também. E a gente vai até perder o primeiro emprego, até receber o primeiro não no processo seletivo, né? Então, assim, essa frustração e esse sofrimento, ele é crescente. Tudo certinho, tudo certinho. Então, então, tô sob controle. Então a gente, se a gente acaba sendo sábios, né, sábias, na utilização desses momentos menores, pequenos, que vão progredindo e que vão ampliando, a gente os prepara para essas frustrações maiores, né? Sim, exatamente. E a gente vai dando uma base para eles. Ficou com a história de sorvete na cabeça. Só um instantinho. Ah, ela quer leite. Não, ela quer leite agora. Agora não, meu amor, tá bom? Daqui a pouco mamãe vai te dar, tá bom? Ó, vai lá ver, ó. Ó, mamãe botou um outro. Vai lá, meu amor. Aproveita. Não é todo dia Aproveita não, que hoje pode. Não é todo dia não. Mas é exatamente isso. E glória a Deus faz a mesma coisa conosco, né? É impressionante que Deus faz a mesma coisa. Inclusive com nossos pecados. E eu fico impressionada porque a gente não tem noção de quão pecador a gente é. E Deus, graciosamente, ele não abre o baú, né, com todas as monstruosidades de uma vez só. Ele vai aos pouquinhos nos confrontando com provação após provação, para a gente poder lidar com cada aspecto do nosso coração de uma vez. Porque se fosse tudo de uma vez só, verdade, a gente não aguentaria, não. E outra coisa que eu acho extremamente extremamente importante que você tocou, mas eu queria só passar rapidamente sobre isso, é a questão da identidade, né? Eu tenho pensado tanto sobre isso, desde que eu assisti aquele filme Mais Que Vencedores. Não sei se tu assistiu, mas eu fiquei assim, vibrando com a questão da identidade, né? E assim, refletindo muito sobre como essa questão da identidade, ela muda a nossa perspectiva, né? Ela muda a nossa autoestima. Ela me faz olhar, ela me faz ver de forma, me perceber de forma diferente no mundo, né? A minha identidade, ela não tá
ela não vai de acordo com os meus sentimentos, ela não vai de acordo com as circunstâncias ou o que as outras pessoas pensam de mim, né? Mas ela é imutável, porque ela está baseada no Deus que é imutável. Eu acho que a gente deveria sempre trabalhar isso muito com os nossos filhos, né? Tipo, filhos na adolescência, por exemplo, que tem muito... que eu acho que o temor dos homens está muito, né? Eles têm essa preocupação muito grande. Se eles têm, né, essa base de quem eu sou, independente de qualquer, inclusive, eles a se posicionarem enquanto cristãos, independente do que as outras pessoas acham, do que eles vão falar, do que eles vão dizer, da forma como eles vão se comportar. Já que a gente tem que se comportar de forma diferente do mundo, né, em todos os aspectos. Né? E outras duas coisas que eu pensei, que tu falou em relação à oportunidade, que a frustração, de fato, é uma oportunidade preciosíssima de a gente ensinar muitas coisas, né? Contentamento é uma delas, né? A gente vive murmurando, todos nós murmuramos absurdamente muito. Então é a oportunidade de, né? Pois demais, é. Demais. A gente fez um teste aqui em casa, a gente tava viajando, então a gente tava bem junto, assim, durante alguns dias. E aí a gente estava estudando sobre isso, aí meu marido fez vamos fazer assim, um dia sem reclamar. Meu Deus, como eu achava até que eu era agradecida, mas descobri que eu era a maior murmuradora de todas, né, durante esse dia, porque a gente ficou se percebendo. Então foi bem interessante. E é isso. Então a gente tem a oportunidade de trabalhar contentamento. Olha aí, faz um dia. Vou tentar esse caso. E aí, contentamento e soberania de Deus, né? Tipo, às vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente, né? Deus é soberano, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, são oportunidades preciosíssimas no momento em que a gente está triste, no momento que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? Para que a gente possa tratar essas questões, né? Ensinar esses ensinamentos preciosos. Exatamente. Mas é isso. E aí, próxima? Quinta? Eita. Quinta. Vamos lá. Me perdi aqui no... Pronto. A quinta. E a quinta é meio entrelaçada com as primeiras. A quinta é que é mais importante, mais importa a qualidade do tempo do que a quantidade. E aqui eu corro risco de pisar em algumas feridas de mães que talvez não tenham essa oportunidade de passar muito tempo em casa. E eu conheço várias mães que realmente têm a necessidade de trabalhar fora e que, consequentemente, têm que valorizar o tempo que tem. E essa mentira, qual o problema dela? Ela vai sendo alimentada pelo fato de que a gente não pode enfatizar coisas negativas com nossos filhos. E essas duas mentiras entrelaçadas, o que acontece? A gente chega, quando a gente tem pouco tempo com nossos filhos, a gente não vai querer enfatizar coisas negativas com eles, a gente não vai querer confrontar pecado, a gente não vai querer dar bronca, a gente não vai querer, né? É como a mãe que pode passar o dia inteiro em casa com o filho. E aí o filho apronta e pinta e borda, ela diz, não, só espera teu pai chegar, né? Que no final do dia teu pai vai chegar e teu pai vai te disciplinar. Cansado. Aí chega o pai, tadinho, no final do dia, tem 2 horas com o filho, cansado, 2 horas com o filho para disciplinar. O pai não vai querer disciplinar, né? O pai vai assim, não, filho, vamos assistir um filme, vamos comer o sorvete, né? Vamos curtir, vamos falar de coisa boa. E acaba que perde em prol da qualidade do tempo, né? Em prol ao invés da quantidade, em prol disso, acaba perdendo a necessidade de confrontar coisas que precisam ser confrontadas. Não dizendo que mães que fazem isso, vocês também têm que usar da sua autoridade para disciplinar, né? Se seu filho está desafiando a ponto de que você só consegue fazê-lo comportar, ameaçando com a chegada do pai, então tem que ter uma conversa aí em casa. Mas realmente é difícil. E outra questão é que quando a gente tem pouco tempo com nossos filhos, e eu não vou estabelecer uma quantidade de tempo, Andressa, porque não existe isso. A Bíblia não determina, você tem que passar 5 horas por dia com seu filho, ou 24 horas por dia com seu filho, né? Tem gente que passa 24 horas por dia, 7 dias por semana em casa, e praticamente não vê o filho, né? Vai fazendo outras coisas. A mãe vai arrumando a casa, vai fazendo tudo para ignorar o filho. Bota o filho na TV, como estou fazendo agora. E vai fazendo, né? Tocando a vida e não está com o filho. Então, qual a importância de ter tempo e tempo com propósito com o filho? É que a gente possa observar as nuances da vida deles, os hábitos, porque
os nossos filhos, eles não só pecam de uma forma escancarada. E eu vou falar da diferença, por exemplo, do meu primogênito, do João Gabriel e da Samantha. Os pecados da Samantha, elas são pecados bem mais fáceis de identificar. E já os do João Gabriel, ele é muito mais certinho, ele é mais calmo. Ele não fica, né, desafiando nem nada. Ele tem uma questão muito mais legalista, mais de fariseu. E isso é uma coisa que a gente só começa a observar com o tempo, observando os hábitos dessa criança, né, as nuances. Se a gente não passar tempo e quiser focar apenas na questão da qualidade do tempo com a criança, né, focar apenas nisso, então a criança está bem comportada, então deixa para lá. O que importa é que ela está bem comportada, que agora a gente vai ter um momento de qualidade, porque eu tenho pouco tempo e eu não quero que essa criança, meu filho, pense que eu sou um pai chato, uma mãe chata, que chega em casa para, né, brigar, para, enfim, falar de coisas negativas. Então, a gente precisa pensar um pouquinho além dessa questão de qualidade e até mesmo além da quantidade e pensar mais em questão de tempo com propósito. Tempo com propósito. Nós temos o propósito de pastorear o coração dos nossos filhos. Né? E se você chegar ao ponto de que seu filho de repente começou a se comportar de uma determinada forma e você não tem a mínima ideia de como isso aconteceu, de onde surgiu, então isso já é um indicativo de que você precisa estar mais atento. De que com muito tempo ou pouco tempo, independente do tempo que você está passando com seu filho, você precisa estar mais atento. Você precisa estar mais intencional no pastoreio do coração do seu filho. Então, é isso. Que realmente há uma nuance aí, né? Não é nem a qualidade, nem a quantidade. Porque a gente pode passar o tempo que a gente quiser com o nosso filho e não tratar das coisas importantes. Mas a identificação de certos hábitos, ele leva tempo, né? Ele leva uma certa convivência. E isso é curioso, acontece quando a gente casa, né? Que no namoro, né? A gente não passa o tempo todo com o nosso amado. Mas no casamento, quando a gente está a hora toda, né, com a pessoa, se revelando, as coisas, né? vão se revelando, né? E a intimidade vai... Exatamente. E os pecados vão desabrochando, né? A gente vai identificando essas coisas. É a mesma coisa com nossos filhos. Então, a gente precisa realmente ser mais proposital e pastorear mesmo, aproveitar as oportunidades para pastorear o coração das crianças. Não apenas para ter um momento positivo de brincadeira e tal. Relacionamento com nossos filhos, mas de brincadeira. Isso não é a coisa ruim, não. né, de Mas também. A gente não pode desperdiçar. Vamos lá. Fechou? Sexto, para ver se a gente chega no sétimo. Vamos lá, que vem. Fechei. Vamos. Sexto, vamos. O sexto é que essa é uma questão mais abrangente que se aplica diretamente à nossa educação dos filhos. Então, o cristianismo é incapaz de opinar sobre questões científicas, intelectuais e culturais. E por que isso é tão importante, né, na nossa criação de filhos? É que quando a gente acredita que a nossa fé e a Bíblia, o Evangelho, não tem nada para dizer sobre aquilo que as crianças estão aprendendo na escola, que estão aprendendo na universidade, a gente vai sucumbir à autoridade dos professores. A gente vai falar, a criança vai chegar em casa e falar, não, mas o meu professor disse isso, isso e isso, mãe. Aí a gente vai falar o quê, né? Então tá, né? Se seu professor falou, então tá falado. Eu vou ficar, né, na minha dicotomia aqui. A Bíblia diz isso, mas o professor tá estudado, né? Sabe o que tá falando na área dele. Isso já aconteceu em casa, né? Não que eu respondi dessa forma, né? Mas João Gabriel já veio para mim, mãe, minha professora falou que tal e tal coisa. Eu não me lembro que professora era, nem que escola, mas falou que tal e tal coisa era certa e tá em contradição ao que a senhora tá falando. Eu falei, bom, pode esquecer, porque aqui quem fala é a tua mãe, e a gente vai ver na Bíblia, a gente vai estudar sobre isso, e você vai entender por que a mamãe tá certa, e por que a Bíblia tá certa, e você pode, de repente, explicar à sua professora depois, né? Como é que você pensa. Mas realmente a gente precisa entender que nós podemos e nós devemos acompanhar os estudos dos nossos filhos. A gente precisa acompanhar a educação dos nossos filhos,
Porque nós temos a obrigação dada por Deus a inculcar neles uma cosmovisão cristã. E isso vai ser desde a infância, desde antes mesmo deles irem para a escola. Eles precisam entender que o mundo inteiro é reino de Deus. As coisas funcionam, a arquitetura funciona porque Deus criou ela para funcionar, né? A matemática funciona porque Deus criou para funcionar com certa lógica. A ética, as culturas, elas têm uma lógica por detrás, porque foi Deus que criou todas as coisas. Então, tudo faz parte da criação de Deus e, consequentemente, nós temos... meu marido chegou. A festa. Nós temos a capacidade e a obrigação de ajudá-los a compreender que o mundo ele é acessível a pessoas com fé e ele deve ser abordado com essa cosmovisão cristã, olhando pelas lentes da palavra de Deus. Você quer pular para a última? Antes que acabe o tempo? Vai lá, vai pular para a última, a polêmica. Ou você quer opinar isso aí? Você quer que eu pule logo para a última? Vamos embora. Vamos lá, pode ser. Vamos embora. A última, então, Andressa, é que nós devemos criar os nossos filhos e nossas filhas de uma forma igual. Filhos e filhas essa é polêmica. de forma igual. Okay. Porque meninos e meninas de forma igual. E eu sei que em casa eu já tive certa dificuldade com isso, porque eu até sei como dizer para o João Gabriel o que um homem deve fazer, né? Mas eu acho que por questão do pecado que reside em mim, que é muito mais difícil eu tentar ensinar a Samantha a ser mulher. E ela já veio para mim e fala, mamãe, que coisa mais me linda. ensina a ser mulher? Papai tá ensinando o João a ser homem. Papai tá ensinando o João a ser homem e eu quero aprender a ser mulher. Me ensina a ser mulher também. Aí você fala, minha filha, vamos lá. Vamos lá. Porque nós temos a essência igual, né? Nós sabemos disso, nós somos criados iguais em essência, mas nós temos a diferença em papéis. E o mundo hoje em dia está querendo eliminar isso, especialmente na criação de filhos dentro de casa, onde tudo começa. Então, há uma possibilidade, nós precisamos ensinar nossos filhos de formas diferentes. Não significa delimitar oportunidades, né? Profissionais, acadêmicas, intelectuais, enfim. Tudo isso... nós precisamos oferecer aos nossos filhos e filhas de forma igual. Agora, a forma com a qual eles vão ver, vão abordar as coisas, os relacionamentos... Eu tô aqui? Eu tô caindo? Eu não sei. Tá, tô ouvindo. Você voltou, pronto. A forma com a qual a gente deve ensiná-los a se relacionar uns com os outros deve ser diferente. Então, por exemplo, o João Gabriel, o Ronaldo tem sido ensiná-lo a... Deu uma cortadinha? Tô aqui? Eu não sei se eu tô aqui. Tá, mas deu uma cortadinha. Eu vou esperar até um sinal aí para saber se eu continuo falando. Tá ouvindo. Tô. Faz aí? Pronto. O foco do trabalho você ouviu até que parte? Do pai com João Gabriel Sim, sim. Ele tem ensinado que João precisa ser gentil às mulheres, ser protetor. Boa noite, meu amor. Você quer mandar um beijo? Boa noite, rapidinho, viu? Beijo, boa noite. Tchau! Pronto, vai, meu amor. Vai lá dormir. Beijo. Rapidinho, mamãe. Vai lá, gata. E o João Gabriel, ele tá aprendendo com o pai que ele precisa se preocupar em tomar iniciativa para proteger, tomar iniciativa para cuidar, defender as irmãs, tomar responsabilidade pelo que ele puder em relação aos outros. Ele tem que estar lá pronto para se oferecer, né? Mesmo que seja colocar a vida dele em risco. Não como criança ainda, né? Mas sabendo que um dia ele vai ter que fazer isso realmente. Em amor ao próximo, em amor à sua esposa, aos seus filhos. Então, ele precisa aprender isso desde jovem, porque se a gente não colocar isso desde jovem, aos poucos, o mundo vai entrando, né?
E ele não vai percebendo isso até que talvez de repente vire adolescente e de repente o pai vem explicar, então, é assim que vai ser. Ah, então, não, peraí, eu aprendi outro jeito, né? E a Samantha e as nossas meninas, elas precisam entender que nós estamos aqui para auxiliar, para dar apoio e para então desenvolver os nossos dons e talentos o máximo possível para honrar a Deus. E no casamento, então, se for da vontade de Deus nos conceder o casamento, para a gente poder auxiliar os nossos maridos e nos submetermos, biblicamente falando, né? Em amor ao nosso marido. Então, isso é uma coisa que, se a gente for apresentar aos nossos filhos mais adolescentes, depois que já ouviram, não, né? Os amigos falando contra isso, de repente a mãe fala, não, tarará, submissão. A filha, não, pelo amor de Deus, isso não. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa de fraca, isso é uma coisa terrível, né? Então, é uma coisa que precisa ser inculcada desde o começo. E as nossas filhas precisam aprender a cuidar de casa. Os nossos filhos também precisam aprender a cuidar de casa para poder abençoar as esposas, para poder abençoar as mulheres. E as mulheres também para abençoar os outros. Então, é uma forma, é uma abordagem diferente. E é uma coisa polêmica que nós vemos por aí, porque a ideia de que precisa ser abordada de uma forma diferente é anátema ao mundo, né? É realmente uma coisa que precisa ser eliminada para que o mundo possa prosseguir ignorando a imagem de Deus na criação. Mas é isso mesmo, né? A gente precisa entender, nós quanto, né, povo de Deus, que a gente é chamado a viver de forma diferente, e a gente precisa ter a Bíblia como regra de fé e prática, né? E faz parte do entendimento bíblico de que nós devemos criar, né, como você disse, os dois são igualmente dignos de honra, mas cada um tem o seu papel. E se de fato isso envolve o evangelho, isso envolve, né, o entendimento de cosmovisão bíblica, e se todo ele não for incutido nas nossas crianças desde cedo, em toda e qualquer oportunidade, a gente vai se deparar com eles desse jeito, como você disse, né, em algum momento olhando para a cara da gente dizendo assim, isso não tem nada a ver, isso é coisa do tempo da pedra, nada como assim? Está extremamente desatualizado, né, que você viu isso. Né? E acaba que a gente vai ser confrontado dessa forma. Então, que Deus nos dê sabedoria, né, para tratar dessas questões, né, graça, misericórdia, para que a gente comece desde cedo, né, a inculcar neles todos esses princípios, toda essa visão de mundo e de relacionamento. E aí, estamos... Amém, amém. E a gente precisa... A gente precisa... Não, fala. Pode falar. Não, a gente precisa ter muita sabedoria. Eu sei que eu, em particular, eu tenho sentido dificuldade muitas vezes e eu preciso estudar um pouquinho mais, entender mais, porque a gente fica com medo de ensinar algo ruim para os nossos filhos, né, de certa forma, né? De ensinar, não, filha, você tem que aprender a cuidar da casa e tal, para poder cuidar da sua casa quando você crescer, né? Para poder auxiliar teu marido e tudo mais. E pelo menos, eu fico com uma pulguinha atrás da orelha, eu fico pensando assim, será que realmente eu tô fazendo uma coisa boa para ela, ensinando isso? Ou será que eu tô influenciando ela negativamente, né? Então, é uma mentira que realmente já está inculcada em nós, de que essa coisa de que mulher tem que cuidar da casa e que enfim, tem que auxiliar e tudo mais, é coisa do passado, que não pode ser assim. É uma coisa que fica na nossa cabecinha quando a gente vai ensinar os nossos filhos e a gente acaba evitando isso. E é uma coisa tão preciosa quando a gente vê a disposição das meninas, né? Tem um momento... As minhas filhas, graças a Deus, é uma fase... eu espero que continue essa fase. Ela tá amando acordar de manhã para fazer a cama. Ela mesma, por disposição própria, ela quer fazer a cama dela, quer fazer a cama dos outros. Então eu fico pensando, faz parte da natureza dela, ela querer manter o ambiente dela arrumado, vivível. Por que não aproveitar isso, aquilo que Deus já colocou dentro dela, para ensinar ela, sim, filha, isso é uma coisa boa. Deus deu isso para você. E eu vou te ensinar como fazer de uma forma mais eficaz para que você possa ser, como dizem Tito, uma boa dona de casa. Não que você só seja isso, entre aspas, só isso, né? Mas que você pode ser excelente nisso que você está já desejoso de fazer agora.
Então, a gente precisa perder o medo disso. E eu preciso também perder um pouquinho do meu medo disso, que eu tenho que trabalhar nesse meu coração. Muito Pela bom, graça muito de bom. Deus. Então, gente, é isso. A gente tá aí chegando no finalzinho da live. E tu gostaria de falar alguma coisa, Rendrica, para finalizar, para fechar isso tudo que a gente conversou hoje, né? Foram tantos temas, né? Tantos assuntos bem importantes. E aí eu queria saber se tu queria fechar aí com alguma coisa. Não é? É tanta coisa, né, que a gente vai percebendo e ao longo do tempo a gente se arrepende muitas vezes que a gente não percebeu antes, né? A gente fica pensando, se eu soubesse disso antes, as coisas... se alguém tivesse me falado, se Deus tivesse me revelado antes, eu teria feito as coisas de uma forma completamente diferente. E a gente precisa entender que, mais uma vez, Deus usa os nossos erros, Ele usa os nossos acertos, entre aspas, para fazer a vontade dele. Então, não importa quando, não importa a hora, é o momento de encarar a verdade, de encarar e combater a mentira com essa verdade. E começar agora. Se Deus está mexendo no seu coração, se Deus está revelando alguma mentira em algum momento da sua vida em relação à educação dos seus filhos, aproveite esse momento, porque é o Espírito Santo movendo o seu coração. E ele está lá justamente para você se conscientizar daquilo que está acontecendo e para ele poder usar você como instrumento nas mãos do Senhor para mudar, transformar a vida dos seus filhos. Perfeito. E graças a dele, Deus claro. que a gente está melhorando, né, a cada dia e a cada ano, né? Significa que a gente está no processo de evolução. A gente estava até compartilhando isso com os meninos esses dias em casa e pensando assim, meu Deus, há 2 anos atrás a gente pensava diferente em relação a isso. Né? E a gente teria dado uma outra instrução a vocês, mas hoje o nosso pensamento é outro e outras coisas vão mudar também daqui a 1 ano, daqui a 2. E graças a Deus por isso, né? Porque a gente está em processo aí de construção, aprendendo, né, mais do Senhor a partir do momento que a gente estuda a Bíblia, que a gente lê livros bíblicos que vão nos instruindo nessa caminhada que não é fácil, né, Rendrica? Da maternidade, né? Como você disse, muitas vezes a gente toma decisões sem nem saber direito ali, meio que nas escuras, né? Mas pela graça de Deus que nos acolhe, que nos abençoa e que apesar de nós, né, abençoa os nossos filhos também. Mas, olha, foi um prazer estar aqui com você essa noite, nessa live, né? É a última live do ano. A gente tá... Igualmente. Opa, então... Tá vendo? A honra eu maior tô fechando ainda, então. porque a gente tá aqui, né? Até estamos com quase 7 meses já e com a gravidez aí de risco. Então, a gente decidiu fechar hoje as lives da Ecoprime deste ano de 2020. E aí agora só 2021. Mas aí, para quem tiver aí, a live vai ficar gravada. Bom descanso obrigada. para você. O pessoal estava perguntando se a live ia ficar gravada. Vai ficar gravada aqui no nosso canal. Daqui a 10 minutinhos no máximo já vai estar disponível. Então, se você quiser, manda para alguém, compartilha para alguém que você acha que precisaria ouvir. Alguém falou aqui que achava que a filha e o genro precisavam ouvir, ou a nora e o filho. Então, manda para eles. Você vai poder compartilhar, né, para que outras pessoas sejam abençoadas também com esse conteúdo cristão, né, sobre criação de filhos. Tá bom? Rendrica, tchau. Deus abençoe. Boa noite, bom descanso. Deus te abençoe, também, querida. gente. Bom descanso. Tchau, Obrigada. Até a próxima. Deus nos abençoe.